é que é o capacitor de placas planas? Ele é feito de duas placas planas. Placas que são paralelas, só que elas não se encostam, meus queridos. Elas não se encostam, essas placas. Pelo contrário, entre as placas nós vamos rechear com algum material isolante. Esse material isolante nós vamos chamá-lo de dielétrico ou dieletro. Então tu vê, né? O capacitor de placas planas, ele é feito de placas planas. Essas placas, elas têm que estar a uma certa distância uma da outra. E essas placas têm uma certa área, cada uma delas tem uma certa área. E não se esqueçam que esse capacitor é recheado com material isolante. Material isolante dentro do capacitor. Esse material isolante é chamado de dieletro ou dielétrico. Pode ser também dielétrico. O mais comum é a gente usar ar, que é de graça. Ar é isolante, é de graça, então tu bota ar. Mas se tu precisar aumentar a capacitância do capacitor, pode colocar mica, que é um tipo de... Lembra uma porcelana, né? Um tipo de cerâmica que é bem isolante. Na indústria se usa muito também papel e óleo, camadas de papel e óleo que são isolantes. São os materiais mais comuns da gente usar ali nas placas, entre as placas do capacitor. Eu gostaria de te mostrar como é que fica a capacitância de um capacitor de placas planas. Para que eu possa te mostrar como é que se obtém a capacitância de um capacitor de placas planas a partir de suas características geométricas, eu vou precisar de alguns conceitos. Dois conceitos são novos, um conceito é antigo. O conceito antigo que eu preciso que tu lembre de eletrostática é que a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme é igual ao valor do próprio campo elétrico uniforme Não vou! Me recuso! Ó, essa formulazinha eu apresentei para vocês quando era campo elétrico uniforme. Deixa eu mais calmo. Então, ó, a diferença de potencial entre dois pontos A e B para um campo elétrico uniforme é igual ao valor do campo elétrico multiplicado pela distância entre os pontos A e B medido paralelamente às linhas de campo. Essa formulazinha nós vimos lá em eletrostática. Agora tem duas outras formas que nós não vimos, duas coisas novas que eu vou precisar para poder dar sequência na aula. Atenção então. O que é densidade superficial de carga elétrica? Densidade superficial de carga elétrica. É uma ideia bem simples, a ideia de densidade superficial de carga elétrica. Densidade superficial de carga elétrica, eu vou usar a letra grega sigma para representar, nada mais é que a quantidade de carga que está distribuída numa área dividida por esta área. Então tu vê, né? É quantidade de carga elétrica distribuída em uma área. Coulombs por metro quadrado. Densidade superficial de carga elétrica. Preciso dessa grandeza física para poder continuar a aula. E uma outra coisa que eu preciso te mostrar é o que é permissividade elétrica. Permissividade elétrica, de certa forma, é uma maneira de medir o quanto o material isolante permite que o campo elétrico se estabeleça numa certa região. Permissividade elétrica nada mais é que a razão entre a densidade superficial de carga elétrica e o campo elétrico numa certa região. Isso é que é permissividade. Não entendi, professor. Imagina que eu tenho duas placas, uma carregada ao polo positivo, então positivamente carregada, e outra conectada ao polo negativo de uma placa metálica, então negativamente carregada. Nós sabemos que o campo elétrico naquela região é uniforme, e as linhas de campo vão das cargas positivas para as cargas negativas. Cada uma dessas
placas vai ter uma certa densidade superficial de carga elétrica. Se eu pego a densidade superficial de carga elétrica atuando numa das placas e divido pelo campo elétrico que se estabeleceu nessa região, esse resultado vai me dizer qual é a permissividade elétrica deste material isolante que está entre as placas. Como é que eu sei que o material que está entre as placas é isolante? Porque senão haveria corrente elétrica entre as placas. Tu vê, ó. Até então estava tudo tranquilo, só tinha apresentado uma ideia nova, a ideia de a definição de capacitância. Fiz 3 exemplos bobos, só que aí para poder te mostrar como é que se determina a capacitância de um capacitor de placas planas, que são 2 placas planas que jamais se encostam, por elas estarem separadas por uma distância e por entre elas ter um material isolante. Para eu te mostrar como é que se calcula a capacitância de um capacitor de placas planas, tive que retomar algo da eletrostática lá do início do ano e tive que te apresentar 2 novas definições físicas. Então ficou pesada essa parte. Muita exigência já. Vamos lá. Vamos pegar esse capacitor de placas planas e vamos aplicar a definição de capacitância nele e, munido desses outros conceitos, vamos descobrir qual é a fórmula que nos permite calcular a capacitância de um capacitor de placas planas. Meus queridos, tu vê, né, cara, eu sou meio retardado, quando eu dou aula, eu penso, se tiver um deles que for fazer engenharia futuramente, a aula tem que ser completa. Absolutamente ninguém aqui vai fazer engenharia, mas eu não consigo. Eu tenho que falar a matéria toda, posso fazer medicina, pior que fazer engenharia. Tem cara que está fazendo medicina que já foi engenheiro, pô. Ah, eu sou engenheiro, mas eu não gosto muito, eu estou fazendo medicina agora. Não vou perder para ninguém. Vou ficar sabendo mais que os caras, então. O que é capacitância? É pegar a quantidade de carga armazenada em uma das placas e dividir pela tensão elétrica. Mas eu acabei de te mostrar que se eu conheço a carga armazenada e a área da placa, eu conheço a área da placa, eu posso calcular a densidade superficial de carga elétrica, né? E aí está dividindo, passa multiplicando. Vocês aceitam que eu troque a carga por densidade superficial vezes a área? Honesto, né? Honesto, isolei uma, substitui na outra, honestíssimo. E vocês aceitam que o campo elétrico que vai se formar entre as placas é uniforme? É, né? Entre placas paralelas, planas, compridonas, entre as placas o campo elétrico tem as linhas de campo paralelas e igualmente espaçadas, mostrando que é um campo uniforme. Portanto, eu posso usar essa relação, né? Eu posso substituir a tensão U pelo campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas. Só que eu acabei de te mostrar que o campo elétrico pode ser calculado de outra forma, né? Ou, aliás, eu vou substituir a densidade superficial de carga elétrica por E vezes E. Esse E, que é um epsilon, na verdade é permissividade elétrica, e o outro E quadradinho é o campo elétrico. Isolou numa, substituiu na outra, acabou a dedução. Corta o campo elétrico em cima e embaixo, e assim nós provamos que a capacitância de um capacitor de placas planas só depende da área das placas, da distância entre as placas e da permissividade elétrica do material que recheia as placas. Aquela última fórmula me permite provar que a capacitância de um capacitor depende apenas de sua forma construtiva. Vou escrever essa conclusão importante. O vestibular adora cobrar. Conclusão: a capacitância de um capacitor não depende da tensão ou da carga armazenada. Tu vê, né? A definição de capacitância sugeria que a capacitância dependia da carga e
da distância entre as placas e da permissividade elétrica do material. Conclusão, a capacitância de um capacitor não depende da carga armazenada ou da tensão. Depende apenas da forma construtiva. Depende apenas da forma construtiva. Legal. Deixa eu ver se tu compreendeu legal isso aqui. Dobrou a área das placas. O que acontece com a capacitância? Se aquele número dobra, o que acontece com o resultado da conta? Dobra, aí a capacitância dobrou. Triplicou a área das placas, triplica. Portanto, para o capacitor de placas planas, a capacitância é diretamente proporcional à área. É diretamente proporcional à distância entre as placas? Não, né? Porque quando cai pela metade esse número, a capacitância dobra. Se esse número aumenta 3 vezes, a capacitância cai a terça parte. Portanto, a capacitância de um capacitor de placas planas é inversamente proporcional à distância entre duas placas. O material com o qual eu vou rechear as placas interfere no fenômeno? Interfere, né? A permissividade elétrica do dieletro interfere. Quanto maior for a permissividade elétrica, ou seja, quanto melhor o campo elétrico se estabelecer na região, sem que a corrente elétrica atravesse. Certo? Ou seja, a permissividade elétrica só faz sentido para corpos isolantes, né? Quanto maior a permissividade elétrica, melhor a capacitância. Já que eu te apresentei esse novo detalhe, antes de continuar, eu quero fazer o quarto exemplo. Quero fazer o quarto exemplo, antes de avançar. Estamos quase chegando no ponto alto da aula. Um capacitor de placas planas tem a área de suas placas. Um capacitor de placas planas tem a área de suas placas triplicada. E a distância entre elas reduzida à metade. Determine a razão entre a capacitância original e a nova capacitância. Um capacitor de placas planas tem a área de suas placas triplicada e a distância entre elas reduzida à metade. Determine a razão entre a capacitância original e a nova capacitância. Essa é uma outra questão clássica de aparecer no vestibular e que é importante que a gente saiba resolver. Nós já resolvemos questões muito mais perigosas que essa na segunda lei de Coulomb, na segunda lei de Ohm, que dizia que a resistência elétrica de um resistor depende da resistividade, depende da área do condutor e depende também do comprimento do condutor. Nós já enfrentamos situações muito parecidas com essa questão 4 em eletrodinâmica. O perigo ainda é que aquela área geralmente era redondinha, né? Aquela área ali geralmente era πr ao quadrado, né? O que deixava a questão mais delicada do que essa. Nesse caso, olha que simples a ideia. Primeiro, o capacitor originalmente era recheado com certo dielétrico, ou dielétrico, que eu não conhecia a permissividade. Tinha uma certa área e tinha uma certa distância entre as placas, que eu também não conheço. Então eu não tenho o que fazer com a fórmula original.
Mas a nova capacitância, eu sei que o material que recheia as placas não foi alterado, então continuou com a mesma permissividade. Já que a área das placas foi triplicada, no lugar do A eu coloco 3A. E já que a distância entre elas foi reduzida à metade, no lugar do D eu vou colocar Dzinho sobre 2. Isso ficou uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. Portanto, 2 vezes 3, 6 E vezes A sobre D. Ficou claro que a capacitância ficou 6 vezes maior. Mas o que ele pediu na questão foi a razão entre a capacitância original e a nova capacitância. A capacitância original era E vezes A sobre D. E a nova capacitância é 6E vezes A sobre D. Se eu for fazer a divisão de fração uma última vez, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela os termos semelhantes e cuidado, não deu 6, hein? Deu 1/6. Se eu tivesse pedido a razão entre a nova capacitância e a capacitância original, aí daria 6. Então esse é um exemplo clássico aí que o vestibular gosta de cobrar. Muito bem. O último capacitor que eu gostaria de comentar para a gente poder analisar a associação de capacitores é o capacitor de capacete esférico, ou apenas o capacitor esférico. Deixa eu te mostrar qual é a ideia. Olha como é simples a capacitância do capacitor esférico. Ah, peraí, um comentário importante. Comentário muito importante. Tem materiais que simplesmente, ao falar de capacitores, citam esta fórmula da capacitância do capacitor de placas planas. Aí, se o capacitor for recheado com ar, tu usa a permissividade do ar. Se ele for recheado com água, tem que ser água destilada, né? Água de bateria para ela não ser condutora, né? Aí tu vai ter que usar a permissividade elétrica da água. Se tu usar a mica, o cara vai ter que te fornecer a permissividade elétrica da mica, que é aquele tipo de porcelana que eu comentei. Mas tem materiais que não gostam de agir assim. Tem materiais que falam o seguinte, olha, quando fores calcular a capacitância de um capacitor de placas planas, primeiro vamos calcular a capacitância do capacitor de ar. Ou seja, para calcular a capacitância do capacitor de ar, é só usar a permissividade elétrica do ar. E depois que a gente calcular a capacitância do capacitor recheado com ar, se esse capacitor não for recheado com ar, eu vou corrigir. Eu vou pegar a capacitância do capacitor de ar e vou multiplicar por um K, por uma constante. Esse K não é a constante eletrostática do vácuo, hein, galera? Não é o 9 vezes 10 na 9 lá da eletrostática. É a constante dielétrica. E aí cada dielétron tem a sua constante dielétrica. A mica, se eu não me engano, é 7 a constante dielétrica dela. Quer dizer que quando tu coloca a mica entre as placas do capacitor, tu aumenta em 7 vezes a capacitância dele, comparado com um capacitor de ar. Então tem material que sugere que o aluno sempre calcule a capacitância do capacitor como se tivesse ar e depois corrigimos usando a constante dielétrica. Constante dielétrica porque depende do dielétron. Cada dielétron tem o seu. Tu não tem obrigação nenhuma de decorar nenhuma constante dielétrica não, fiquem tranquilos. Fiz esse comentário porque quando eu for falar do capacitor esférico, a gente pode se confundir, dar uma olhada só o que o capacitor esférico tem de especial. Capacitor esférico. É que assim, na verdade, o capacitor de placas planas mais comum que existe, quando a gente pega lá duas placas planas e bota uma próxima da outra, o mais comum é a gente deixar ar entre as placas. Porque ar é barato, está disponível, grátis, né? Então,
Tem materiais que, isso é cultural na verdade, né? Tem a ver com a maneira como o cara foi ensinado. Eu acho muito mais prático simplesmente mostrar para o aluno que capacitor de placas planas essa é a forma. Aí se ele for recheado com ar, tu usa a permissividade do ar, se for com água, tu usa a permissividade da água. Só que tem materiais que em vez de trazer a permissividade de vários materiais, ele só traz a permissividade do ar, que a gente chama de E0, ou do vácuo, que seria praticamente a mesma coisa. E aí depois, caso o capacitor não seja de ar, seja com água, por exemplo, ele pega a capacitância do capacitor de ar e multiplica pela constante dielétrica da água para fazer a correção de forma diferente. Assim, fazendo dessa maneira, a gente só vai precisar comparar os materiais com o ar. Não vamos precisar construir os capacitores todos com materiais diferentes e calcular a permissividade elétrica, certo? Mas no final é muito similar, né? Tu me dá a constante de elétrica ou tu já me dá a permissividade elétrica corrigida, é muito similar. Capacitor esférico, dá uma olhada, olha só. Capacitor esférico. O capacitor esférico, como o nome já diz, uma das placas é um capacete esférico. E a outra placa dele fica no núcleo do capacitor. Aí eu conecto, né, um lado da placa no polo positivo de uma bateria, o outro no lado negativo. Por exemplo, poderia ser assim. Assim as cargas positivas ficariam no capacete e as cargas negativas ficariam no núcleo desse capacitor. Esse é um capacitor esférico. O que nós vimos sobre a tensão elétrica no interior e na casca de uma esfera carregada? A tensão é K vezes Q sobre R, onde o R é o raio da esfera. E nós acabamos de ver que a capacitância de qualquer capacitor é carga sobre tensão. Se eu substituo a tensão na casca do capacitor esférico pela fórmula da eletrostática, isola numa, substitui na outra, fica uma divisão de fração bobinha, que é a primeira, vezes o inverso da segunda. E aí eu vou poder cancelar a carga, mais uma vez fica claro que a carga armazenada não interfere na capacitância. Do que depende a capacitância de um capacitor esférico? Do raio da esfera e do K. Mas cuidado, este K não é a constante dielétrica, meus amigos. Muito cuidado, este K é a constante eletrostática. Constante eletrostática. Aquela da lei de Coulomb é o 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A constante dielétrica ela nem tem unidade, porque isso aqui é Faraday, isso aqui é Faraday também, então o K nem tem unidade. É 1.3, 3.8, 7, é um número pequenininho, um número comparado com a constante eletrostática, é um número absurdo, né? É um número pequenininho e adimensional. O que essa fórmula me permite concluir? Que quanto maior é o raio do capacete esférico, maior a capacitância. E quanto menor a constante eletrostática, maior a capacitância. Como essa é a menor constante eletrostática que existe, né, a do ar, a do vácuo, aproximadamente iguais, é basicamente ela que nós vamos usar sempre. Fechou, a parte inicial de capacitores fechou, só que agora a gente tem que ver que nos circuitos elétricos, raramente os capacitores estão sozinhos, geralmente são vários os capacitores. Então nós temos que aprender a associá-los. Da mesma forma que nós fizemos com os resistores em série, em paralelo e associação mista de resistores, nós faremos a partir de agora a associação de capacitores. Capacitores em série, em paralelo e misto. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira.